Bem-vindos a este vídeo que nos levará a uma fascinante jornada pela história e pelas complexas relações sociais do feudalismo. Nesta produção, vamos explorar um dos períodos mais intrigantes e influentes da Idade Média, repleto de castelos majestosos e senhores feudais. Então, prepare-se para embarcar nesta viagem no tempo, explorando as maravilhas e desafios do feudalismo, e entendendo como esse sistema se tornou um pilar da história europeia e uma peça fundamental na compreensão da sociedade humana em constante evolução. Vamos começar! O feudalismo foi um sistema político, econômico e social que se desenvolveu na Europa Ocidental durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos V e XV. Surgiu em um contexto de fragmentação do Império Romano, declínio do comércio e da escravidão, ruralização da população, formação de reinos e senhorios independentes, entre outros fatores. Na estrutura feudal, o poder era regionalizado, concentrado nas mãos da aristocracia rural, que detinha o controle da terra e exercia grande autonomia sobre as suas terras. Os camponeses e servos trabalhavam nessas terras em troca de proteção e abrigo. O sistema feudal era sustentado pela elite militar, com o monopólio das forças militares, além do apoio da Igreja Católica, que exercia influência política e ideológica. Ao longo do tempo, o feudalismo passou por mudanças e entrou em declínio com o surgimento de monarquias centralizadas e poderosas, a reurbanização, o crescimento da economia e outros fatores. O proto-capitalismo, a competição da burguesia e a substituição gradual de servos por trabalhadores assalariados contribuíram para o enfraquecimento do sistema feudal. As revoluções burguesas e a propaganda negativa fizeram com que o feudalismo fosse retratado como um sistema opressor e estagnado. No entanto, estudos mais recentes mostram que o feudalismo foi mais complexo do que essas visões simplistas, apresentando diversidade de formas em diferentes regiões e épocas. O sistema feudal contribuiu para o desenvolvimento de novas técnicas de produção e intercâmbio, impulsionando um reflorescimento econômico e cultural nos séculos XI e XII. Além disso, a cultura feudal deixou um rico legado nas artes, arquitetura, literatura e outras áreas. A formação do feudalismo na Europa Ocidental ocorreu em um contexto de desintegração do Império Romano do Ocidente das invasões de povos germânicos e outros grupos. Essas invasões desestruturaram o Império Romano, levando à migração de diversos povos bárbaros, como os francos, visigodos, vândalos, alamanos e outros, para o território romano. Com o enfraquecimento do poder central romano, esses povos passaram a se estabelecer pacificamente em partes do território, como colonos e, principalmente, como soldados. A chegada dos hunos, povo guerreiro de origem asiática, acelerou o processo de desintegração do Império Romano, levando a invasões e saques às cidades romanas. Um evento importante foi a queda de Roma em 410, quando os visigodos ocuparam a Península Itálica e saquearam a cidade. Outros povos bárbaros também avançaram pelo Império Romano, como os vândalos que chegaram à Península Ibérica e estabeleceram-se no norte da África. Em 476, Odoacro, chefe dos Érulos, depôs o último imperador romano, marcando o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média na Europa. Nesse período de transição, várias estruturas políticas surgiram, com reinos descentralizados, como o dos ostrogodos e dos francos. O reino dos francos se destacou como um dos mais duradouros e poderosos. A formação da sociedade feudal foi resultado da combinação de tradições, costumes e estruturas sociais herdadas tanto dos romanos quanto dos povos germânicos. Com o declínio das cidades, a mão de obra escrava foi substituída por um sistema baseado nas vilas, grandes propriedades rurais voltadas para a autossuficiência. Nessas vilas, os colonos se tornaram a principal força de trabalho, entregando parte de sua produção aos senhores em troca do uso da terra. Os feudos foram constituídos a partir da doação de terras pelos senhores a nobres e guerreiros destacados, conhecidos como vassalos. O vassalo não era dono do feudo, mas sim usufruía dele e prestava serviços militares e outros ao senhor em troca da proteção. Os povos germânicos trouxeram elementos importantes para a formação do feudalismo, como o padrão de justiça baseado em tradições e noções de honra e lealdade. Além disso,
a prática de recompensar os guerreiros com terras consolidou-se, levando à formação de senhores feudais independentes dentro de seus domínios. A partir dos séculos VIII e IX, o feudalismo assumiu sua forma mais consolidada, com a Europa enfrentando novas ondas de invasões de povos árabes, húngaros, eslavos e normandos. Essas invasões isolaram a Europa Ocidental do Oriente, enfraquecendo ainda mais as atividades comerciais e fortalecendo o poder descentralizado dos senhores feudais. Essa formação do feudalismo marcou o início de uma nova era na Europa, caracterizada por uma organização social e política descentralizada, com os feudos como unidades básicas de poder e produção agrícola. Esse sistema perdurou por séculos, moldando a sociedade medieval e deixando um legado importante na história europeia. Durante o período da formação do feudalismo, a Europa passou por um significativo crescimento populacional. No ano 800, a população era estimada em cerca de 18 milhões de habitantes. Em um intervalo de 300 anos, até o ano 1100, a população aumentou em aproximadamente 8 milhões de pessoas, totalizando quase 26 milhões de habitantes. Mais tarde, em 1200, a marca de 34 milhões de habitantes foi alcançada, o que significa que em apenas 400 anos, a população europeia praticamente dobrou. Esse aumento populacional pode ser atribuído a algumas mudanças ocorridas durante esse período. A diminuição das invasões por povos estrangeiros a partir do século X trouxe maior estabilidade social aos feudos, o que resultou em menos mortes por epidemias. Com o declínio das guerras e a diminuição das doenças, o número de nascimentos começou a superar o de mortes, impulsionando o crescimento populacional. O aumento da população trouxe desafios para a sociedade feudal. Com a expansão demográfica, houve a necessidade de explorar novas áreas agrícolas, como florestas e pântanos, para aumentar a produção de alimentos. Nobres em busca de expandir seus domínios, camponeses que criavam novas propriedades em terras senhoriais e a fundação de novas aldeias contribuíram para esse processo de exploração agrícola. Apesar dessas medidas, a produção agrícola ainda não era suficiente para alimentar toda a população crescente dos feudos. Como resultado, muitos servos foram expulsos dos feudos pelos senhores feudais, geralmente sob a alegação de terem quebrado alguma regra. Esses servos banidos muitas vezes se tornaram mendigos ou saqueadores nas estradas. A situação também afetou os filhos de senhores feudais. Para evitar a divisão de suas terras e garantir a supremacia dos feudos, os senhores feudais designavam seu filho primogênito como único herdeiro, deixando os outros filhos praticamente expulsos das terras e obrigados a buscar novos meios de sobrevivência. Essa condição levou ao surgimento de grupos de bandoleiros que viviam de sequestrar senhores feudais poderosos para exigir resgates. Esse cenário de disputas e insegurança entre os nobres cavaleiros foi controlado em parte pela intervenção da Igreja, que instituiu dias para torneios como forma de regulamentá-los e evitar prejuízos à produção agrícola. O espírito guerreiro predominante na sociedade feudal também favoreceu o movimento das cruzadas, que foi promovido pela Igreja. A sociedade feudal era dividida em três grandes ordens: os oratores, aqueles que rezam, que eram os membros do clero com grande poder político; os belatores, os que lutam, que incluíam a nobreza e eram responsáveis pela guerra e segurança; e os laboratores, aqueles que trabalham, que compreendiam o povo, incluindo os servos e súditos que trabalhavam para sustentar a sociedade. O status social na sociedade feudal era determinado pelo nascimento, embora houvesse algumas poucas possibilidades de mudança de classe social, como camponeses que se tornavam padres e ascendiam ao baixo clero. Os homens livres formavam uma classe especial e tinham certos privilégios, mas podiam estar vinculados aos senhores feudais como clientes ou tutelados, embora essas relações geralmente fossem voluntárias. A sociedade feudal era caracterizada por um complexo sistema de obrigações e tradições entre os senhores feudais e seus vassalos, estabelecendo um compromisso sagrado que deveria ser mantido sob pena de graves consequências. Esse sistema de lealdade e proteção era fundamental para a organização e manutenção do poder na sociedade feudal.
A origem e natureza do poder feudal remontam ao período após a desestruturação do Império Romano, a partir do século III. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa se fragmentou em diversos reinos e principados. Tentativas de unificação, como o Sacro Império Romano, também não conseguiram manter a coesão, resultando em uma multiplicidade de senhorios e feudos relativamente autônomos. Nesse contexto de fragmentação política, a Igreja assumiu um papel importante como um projeto unificador baseado em fundamentos espirituais. No século XII, a Europa Ocidental era predominantemente cristã, e a Igreja exercia uma influência ideológica e normativa sobre toda a sociedade. Ela detinha um poder quase absoluto sobre o saber erudito, sendo a principal fonte de conhecimento e informações importantes. A Igreja tinha uma organização hierárquica extremamente centralizada, liderada pelo Papa, e exerceu controle sobre diversos aspectos da vida das pessoas. Ela regulava práticas religiosas, casamentos, hábitos sexuais, comércio, justiça, heranças e até mesmo assistência aos pobres e doentes. Além disso, a Igreja desempenhou um papel crucial na legitimação da autoridade dos reis e imperadores, sagrando e ungindo-os com óleo santo, conferindo-lhes uma aura sagrada e justificando o direito divino dos monarcas. A Igreja acumulou um imenso patrimônio econômico, incluindo joias, metais preciosos, obras de arte e vastas propriedades fundiárias. Ela se tornou o maior senhor feudal da Europa, detendo uma parte significativa do território e arrendando ou doando terras a outros senhores e nobres. O poder feudal era exercido por meio do dominium, uma forma de controle combinado da terra e das pessoas que ali viviam. Os senhores feudais possuíam terras chamadas mansos do senhor, mas grande parte do território era usufruído pelos súditos, que pagavam impostos e taxas ao senhor. Os feudos, embora não abrangendo a maior parte dos territórios, eram importantes para a organização da hierarquia aristocrática, estabelecendo relações de vassalagem e obrigações mútuas. As relações entre os senhores feudais e seus súditos variavam. Havia a servidão, uma condição semelhante à escravidão, na qual os servos tinham obrigações e restrições impostas pelo senhor. Os homens livres possuíam mais liberdade, mas com o tempo muitos foram incorporados aos senhorios e seus alódios desapareceram. A dominação dos senhores feudais também se estendia às populações urbanas, onde a burguesia emergente acabou adotando valores aristocráticos. A Igreja tentava regular os excessos da nobreza e sua violência, mas ao mesmo tempo, conseguiu arregimentar a nobreza militar para as cruzadas e projetos religiosos. Embora a tentativa de controle nem sempre fosse bem-sucedida, a Igreja contribuiu para elevar o padrão moral da nobreza através do Código de Ética da Cavalaria. Com o passar do tempo, a burguesia desempenhou um papel significativo na dissolução do feudalismo, fortalecendo-se e assumindo o poder nas cidades. No longo prazo, o feudalismo começou a declinar e dar lugar a novas formas de organização social e política. O feudalismo foi um sistema complexo de organização política, social e econômica que predominou na Europa durante a Idade Média. Ele se baseava principalmente em um conjunto de relações de poder e obrigações entre diferentes classes sociais, com destaque para os senhores feudais, os servos e a Igreja. Os feudos eram as unidades centrais desse sistema e constituíam as propriedades territoriais dos senhores feudais. Cada feudo era composto por diferentes partes de terras com funções específicas. Manso senhorial era a parte do feudo reservada ao senhor feudal, que usufruía diretamente dela e tinha total controle sobre a produção e os recursos. Aqui os servos trabalhavam alguns dias da semana para o senhor, entregando toda a produção obtida como tributo. Manso servil representava a parte das terras onde os servos trabalhavam para si mesmos, mas também deviam entregar parte da produção ao senhor feudal como tributo. Terras comunais eram áreas coletivas usadas tanto pelos servos quanto pelos senhores para pastagem de animais, extração de madeira e caça. Os servos eram camponeses que trabalhavam a terra dos senhores e estavam vinculados a ela. Em troca, recebiam proteção e o direito de utilização de uma porção para sua subsistência. Eles deviam diversas obrigações ao senhor feudal, como trabalho compulsório,
Corvéia, nas terras do senhor e parte da produção entregue como tributo, talha. Além disso, pagavam diversas taxas e impostos, bancalidade, captação, dízimo, entre outros, que acabavam transferindo a maior parte de sua produção para o senhor. A igreja também desempenhava um papel central no feudalismo. Ela tinha uma forte influência ideológica e normativa sobre toda a sociedade, regulando práticas religiosas, casamentos, comércio, justiça e até mesmo a vida cotidiana das pessoas. Além disso, a igreja detinha um vasto patrimônio em terras e era a maior senhora feudal da Europa. Com o tempo, as cidades ganharam importância e começaram a se desenvolver. O comércio e a atividade artesanal começaram a prosperar, levando ao renascimento comercial e urbano. As cidades cresceram ao redor dos burgos e das feiras, e a burguesia, composta por comerciantes e artesãos, começou a ganhar destaque. As corporações de ofício foram criadas para regulamentar as atividades artesanais nas cidades e garantir a qualidade dos produtos. Elas dividiam os artesãos em mestres, companheiros e aprendizes, estabelecendo uma hierarquia rígida. A igreja também tentou controlar as atividades comerciais e coibir a busca excessiva por lucro, mas muitas vezes essas imposições foram contornadas. O feudalismo teve suas vantagens e desvantagens. Por um lado, proporcionou uma organização social e política que trouxe certa estabilidade em uma época marcada pela instabilidade e conflitos. Por outro lado, o sistema feudal também era opressivo para os servos, limitava o desenvolvimento tecnológico e a mobilidade social, além de permitir abusos por parte dos senhores feudais. Com o tempo, o feudalismo começou a enfraquecer, principalmente com o crescimento das cidades e do comércio, a emergência da burguesia e a mudança das relações sociais. Essas mudanças culminaram no declínio do sistema feudal e no surgimento de um novo período histórico conhecido como a Idade Moderna. O comércio de longa distância foi um dos principais impulsionadores das atividades comerciais durante a Idade Média, especialmente após as Cruzadas. Duas regiões se destacaram nesse cenário: a Península Itálica, representada por cidades como Veneza e Gênova, e a região de Flandres, no norte da atual Bélgica. As Cruzadas, expedições militares cristãs que buscavam retomar o controle da Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos, tiveram um impacto significativo no comércio. As cidades italianas, em particular Veneza e Gênova, estabeleceram quase um monopólio no comércio com o Oriente, trazendo produtos valiosos e luxuosos do Oriente, como especiarias, sedas e tapetes, que eram posteriormente revendidos para outras regiões da Europa. Isso transformou a Península Itálica em um importante centro comercial europeu. Além disso, a região de Flandres, no norte da Europa, também se tornou um polo comercial significativo. A partir dela, o comércio se expandiu para o Mar Báltico e chegou até a Rússia. Mais tarde, a Liga Hanseática, uma poderosa aliança de cidades comerciais do Sacro Império Romano-Germânico, monopolizou o comércio nessa vasta região. Uma rota terrestre importante ligava Flandres à Península Itálica, passando pela região de Champagne, na França. Nessa rota, realizavam-se grandes feiras durante todo o ano, servindo como pontos de encontro para comerciantes de toda a Europa. Essa rede de rotas comerciais interligadas estabeleceu um próspero e intenso comércio na Europa entre os séculos XIII e XIV. No campo cultural, a Igreja desempenhou um papel central na Idade Média. Questionamentos aos dogmas instituídos pela Igreja eram vistos como heresias, e a Igreja reagia contra esses dissidentes, criando o Tribunal da Inquisição para julgá-los. Através desse tribunal, os hereges eram punidos severamente, inclusive com penas de morte, caso não se retratassem. O clero medieval se dividia em dois grupos: o clero secular, que exercia atividades voltadas para o público, como padres, bispos e arcebispos, e o clero regular, formado por religiosos que viviam em mosteiros, como monges e abades. Os mosteiros desempenharam um papel importante na Europa medieval, contribuindo para a cristianização de povos, a organização de escolas e bibliotecas e a cultura em geral.
O ensino formal na Idade Média estava sob o controle da Igreja e era voltado principalmente para a vida religiosa. O latim era a língua utilizada para transmitir os ensinamentos, e os estudos eram realizados nas escolas dos conventos e igrejas, onde se aprendia a ler, escrever e noções de cálculo e canto religioso. As universidades surgiram como inovação no final do século XI, sendo criadas diversas instituições de ensino superior em várias regiões da Europa até o final do século XIV. A arte medieval estava profundamente ligada à religião e tinha como principal tema Deus, os anjos, os santos e cenas religiosas. A arquitetura gótica, caracterizada por suas grandes catedrais com arcos ogivais, torres altas e vitrais coloridos, simbolizava a riqueza e prosperidade das novas cidades e se tornou um dos principais legados artísticos da Idade Média. O período entre os séculos XI e XIII foi marcado por grandes transformações na sociedade feudal, que deram início ao declínio desse sistema e abriram caminho para mudanças significativas na Europa medieval. Uma das principais causas dessas mudanças foi o aumento populacional proporcionado pela diminuição das invasões e epidemias que assolaram a Europa nos primeiros séculos do feudalismo. Esse crescimento populacional, aliado às características do próprio sistema feudal, como a descentralização do poder e o isolamento dos feudos, desencadeou uma série de transformações na estrutura da sociedade feudal. As cruzadas, expedições militares e religiosas iniciadas no final do século XI, também contribuíram para essas mudanças. A partir das cruzadas, algumas cidades surgiram e outras foram revitalizadas, o que gerou alterações nas relações entre servos e senhores feudais. A circulação de pessoas e riquezas aumentou na Europa, fortalecendo o comércio e estimulando o crescimento das cidades. No entanto, o sistema feudal entrou em transformação durante esse período. A exploração camponesa tornou-se mais intensa, concentrando-se em certas regiões superpovoadas, enquanto áreas extensas ficaram despovoadas. Novas técnicas de cultivo e utilização de animais foram desenvolvidas, possibilitando um aumento significativo na produção agrícola e a necessidade de comercialização dos excedentes. Esse renascimento do comércio e o aumento da circulação monetária reabilitaram a importância das cidades e suas comunas. As cidades começaram a minar as bases da organização feudal, à medida que aumentava a demanda por produtos agrícolas para abastecer a população urbana. Os camponeses, com maiores fundos oriundos da venda de seus excedentes agrícolas, podiam comprar sua liberdade dos senhores feudais e buscar novas oportunidades de trabalho nas cidades. A propagação da peste negra entre 1348 e 1350 também contribuiu para o declínio do feudalismo, causando uma grande mortalidade na Europa e tornando ainda mais difícil a situação socioeconômica. Guerras, como a Guerra dos 100 Anos, também aumentaram a instabilidade na Europa e geraram revoltas e motins contra os senhores feudais. Diante dessas crises e transformações, o feudalismo entrou em declínio, enquanto os governos centralizados ganharam força para arbitrar conflitos em uma sociedade que se tornava mais complexa. O poder dos reis foi fortalecido, levando à formação do Estado moderno e do regime absolutista. As mudanças da Baixa Idade Média, como o desenvolvimento do comércio, o uso de moeda, o crescimento das cidades e o fortalecimento do poder central nas mãos dos reis, contribuíram para a dissolução do feudalismo. Além disso, o surgimento do Renascimento na Península Itálica no século XIV e as grandes navegações no século XV indicavam a transição para uma nova era, o advento dos tempos modernos e a ascensão do sistema econômico capitalista. Essas transformações, em conjunto, sinalizaram o fim do feudalismo e abriram caminho para o surgimento de um novo período na história europeia, marcado pelo desenvolvimento do capitalismo e das grandes transformações sociais, políticas e econômicas. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pelo mundo do feudalismo. Se você gostou do conteúdo e aprendeu algo novo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos sobre história e outros temas interessantes. A sua participação é fundamental para que possamos continuar criando conteúdo de qualidade e compartilhando conhecimento com todos.
Deixe seus comentários e sugestões abaixo. Queremos saber sua opinião e o que mais você gostaria de aprender no próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e nos vemos em breve com mais conteúdo histórico fascinante. Até a próxima!